Oi, gente. Oi, galera, tudo bem? Morrendo de calor aí? Botucatu tá fervendo, né, gente? Botucatuenses. A gente não tá acostumado com esse calor, né? Eu moro aqui já faz uns 15 anos, eu acho que tá meio calor aqui, hein? Jaú deve estar fervendo. Barra Bonita, mais que aqui ainda. Deixa eu ver, eu vou gravar essa reunião. Ah, já tá gravando. Ali, tá. 5 horas. Será que entrou bastante gente? Deixa eu ver. Parece que não entrou muita gente hoje, né? 21 participantes. Uai. Sim, só. O Gui, você pode fechar a porta aqui do corredor? Eu vi aqui. Vamos lá então, galera. Deu 5:01. Vou começar, senão a gente tem só 2 aulas para os 3 livros, mas acho que a gente dá conta, né? E aí, Naomi? Tudo bom? Oi, Lu, tudo bem? E você? Tudo bom também. Gente, eu tô... Tá muito quente, não? Muito. Acho que o pessoal sabia que era 5, né? Tá tranquilo isso, né? Sim. Oi, Letícia. Nossa, gente, é tão louco ver vocês depois de tanto tempo, né? Nossa Senhora. Então, eu não tô vendo pessoal assim de Jaú. Tem pessoal de Jaú aí? De Barra? Não sei como tá, não. Achei que ia entrar mais gente, mas vamos lá, né? Então a gente vai perder tempo. Galera, seguinte. Primeiro livro que eu vou falar com vocês. Muito estranho dar essa aula de novo, parece que eu tô dando uma aula de novo, né? Mas vamos lá. É o da Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência, tá? Então, assim, a Cecília, quando vocês estudam na escola, né? A gente estuda assim, que a Cecília Meirelles é uma poeta da segunda fase. Né? O professor não passa meio rápido, normalmente, assim, na aula dela. Ah, tem o Vinícius, tem a Drummond e a Cecília. E aí passa a Cecília. Aí tem um exercício sobre a Cecília, um poema bem céu, espaço, nuvem, né? Uma coisa etérea. E acabou Cecília Meirelles. E aí o professor explica para vocês que a Cecília Meirelles é uma escritora simbolista, que apesar dela ser da segunda fase modernista, ela é uma escritora de características simbolistas, então ela tem musicalidade, ela trabalha a métrica e a rima, por isso ela ficou conhecida como uma escritora menor. Tá? Se estiver travando, vocês me falam, dá a impressão que tá, não tá ainda. Tá, beleza. Então, assim, ela é vista como uma escritora menor. Mas, né, eu tive aula com uma mulher maravilhosa, Nossa Senhora, deu até branco aqui. Tá no Facebook. Gente, eu tô ficando velha, eu tô ficando igual minha mãe, peraí. A Ana Maria Rodrigues, lá de Assis, da Unesp de Assis, ela era especialista em Cecília. Eu mandei até um texto sobre ela lá naquele grupo, que ela fala da Cecília. A Cecília não foi uma poetisa menor, ela foi uma puta escritora que tem poesia dela que é feminista,
sabe, de briga, ela era bem revoltada, ela foi uma professora, né, pedagoga, e ela era briguenta socialmente, politicamente. Então, ela não era uma... que em algumas poesias ela tem esse tom, né, meio melancólico, essa coisa de busca de si mesmo, que não combina com a segunda fase modernista, porque a segunda fase modernista é social, vocês estão ligados, né? A segunda fase modernista tem aí no material que eu mandei, vou compartilhar a tela, mas assim, só para introduzir a coisa, tá? Esse mundo machista sempre coloca as mulheres, né? Você pode ver, a apostila tem escritores, homens, o tempo todo, então é difícil colocar uma escritora foda e tal, o vestibular sim. E aí a gente é obrigado, né, a estudar a Cecília Meirelles. Então ela passa assim, ó, atrás do Drummond. Drummond é maravilhoso, tá? Não estou diminuindo o Drummond, mas passa assim a Cecília, atrás do Drummond só. E ela é maravilhosa. Bom, este livro, então, que a FUVEST colocou de propósito para mostrar isso para vocês, né? Ah, Cecília não faz crítica social, Cecília é alienada. Essa é uma obra de muita crítica social. Então, assim, é uma obra de muito estudo histórico. A Cecília foi fazer uma viagem para Ouro Preto, né? A antiga Vila Rica. E logo no primeiro poema aqui desse livro, a fala inicial, ela já vai dizer como não pensar no barulho dos cascos de cavalo nas ruas. Ela começa a levantar, né, a poeira, a levantar o passado, né, de Ouro Preto, que é Vila Rica, né, com emoção, com lirismo. E aí sai esse livro maravilhoso. Estão sentindo a coisa? Então não dá para falar que ela é uma escritora menor. Fala, mas ela escreveu sobre o passado, de forma crítica, né, pesada. Não sei se vocês leram, mas é lindo esse livro. É maravilhoso. Nossa, você não leu, não? Eu vou ler, Lu, só faltam 3. Vai morrer do coração, porque Da Unicamp. ele é lindo. Tem gente que fala que preguiça, ela fala sobre Confidência Mineira. Tem um poema sobre liberdade que você morre. Você quer sair assim, correndo pelado na rua. É lindo, tá? Essa aula está sendo gravada. Bom, vamos lá, então. Muito da lista da FUVEST. No sentido de libertação mesmo, maravilhoso. Você sente aquilo, né? É uma revolta. Bom, então eu vou compartilhar a tela, que daí eu vou seguir aqui o roteiro. Vocês sabem que eu odeio, né? Eu nunca ponho nada projetado, tal, mas agora é a vida, né? A gente tive que ficar moderna. Sim, moderna daquele jeito, tá, gente? Eu odeio tecnologia. Eu até peguei o livro para acompanhar com você. Ai, tão lindo, gente. Presencialmente eu conseguia, né? Melhor. Agora a gente tem que se adaptar aqui. Onde tá o material? Ai, tá aqui o material. Gente, disfarça essa lerda pra caramba. Bom, galera, então aí, ó, introdução aí. O livro é de 1953, então dá até para pensar no pós-modernismo, que vocês estudam lá as 3 fases, né, no modernismo. Até 30, a primeira fase, de 22 a 30, depois de 30 a 45, a segunda, onde eles se colocam Cecília Meirelles, e depois o pós-modernismo, 45 e diante. Mas Cecília Meirelles, ela não se encaixa em nenhuma escola literária, nem em fase, ela não se preocupa com isso. Então, assim, enquanto os caras estão escrevendo em verso livre, ela escreve um livro em versos redondinhos. Maravilhosa, perfeita. E quando você acha que é tudo redondinho, também não é. Tem decassílabo, né? Tem de 4 sílabas poéticas, tetrassílabo. Então, ela segue a forma fixa, mas os poemas, eles são diferentes. Bom, então aqui é um pouquinho da vida dela, que eu já falei para vocês, né? Ela é do Rio de Janeiro, ela era, né, do Rio de Janeiro. Fala no presente, tá, galera? Que imortal é imortal. Tá? Então, ela nasceu em 1901. Em 1919, ela já publicou o primeiro livro dela, certo? Bom, aqui não tem nada que caia, é só curiosidade para quem quer saber um pouquinho dela. Bom, as características da poesia lírica, como eu já disse para vocês, que é aquilo que a gente estuda nas apostilas e todos os livros. Cecília Meirelles, musicalidade, por isso ela é ligada ao simbolismo, é uma escritora simbolista, influindo no modernismo, forma fixa, a melancolia, a efemeridade, a passagem rápida do tempo e das coisas são temas, sim, da poesia dela, mas que a gente não pense que ela é uma poetisa menor porque ela escrevia sobre isso. Não. Ela tem essa poesia bem intimista, bem melancólica, tá? Busca de si mesma. E o tom vago, muito vago, mar, céu, deserto, né? Que nas apostilas aparecem como metáforas da alma, essa coisa fugidia, certo? Então, isso é a poesia lírica dela, não é romanceiro da influência. Só para a gente dar aquela contrastada. Romanceiro. Bom, então, como eu já disse para vocês, ela viajou para Ouro Preto, né, antiga Vila Rica, e se inspirou
porque ela diz que ela sente o barulho dos cascos dos cavalos daquela época, ela sente os poetas da Arcádia. Vamos lembrar, então, a Inconfidência Mineira, né, a primeira luta aí por liberdade no Brasil, ela acontece durante uma escola literária que vocês estudam, que é o arcadismo. E vários poetas que vocês estudam do arcadismo, eles são inconfidentes, né? Tomás Antônio Gonzaga foi preso, você lê isso lá no Liras de Marília de Dirceu, ele é preso, depois ele é expulso do Brasil, ele vai para a África, jurando amor eterno a Marília e casa com a Juliana Mascarenhas lá. Super apaixonado, né? Que ele estava. O Cláudio Manuel da Costa foi assassinado na prisão. O poema sobre ele é lindo. O Alvarenga Peixoto, o Silva Alvarenga. Então, são poetas que a gente estuda no arcadismo e que estão envolvidos na Inconfidência Mineira. São os intelectuais da época, né? Então, em alguns poemas, a Cecília Meirelles retoma o estilo Arcade, o tema Arcade, tá? Isso também é importante. É como se ela colocasse o verso redondilho para homenagear os poetas do arcadismo. Não sei se vocês lembram disso. Vão lembrar, o Bocage, o poeta português Arcade, ele escrevia em decassílabo porque ele imitava Camões. O Tomás Antônio Gonzaga usava o verso redondilho, de 5 e de 7 sílabas, tá? E ela faz isso bastante. Assim, você vai encontrar a poesia de 10 sílabas poéticas e de 4, mas ela usa mais o redondilho. Então, tem aquela, né, homenagem. Bom, então ela faz aqui o retrato da Inconfidência Mineira. Eu coloquei ali para vocês, ó, retrato da Inconfidência, conjuração mineira, porque inconfidente é um termo que a coroa portuguesa usava em relação à galera, né, lutando por liberdade, querendo mudar as coisas. O nome certo é conjuração, porque inconfidente significa traidor. Então, assim, a coroa portuguesa via esse movimento como traição, mas a gente não, quer dizer, eu não vejo, tá? Beleza? Existência total. Bom, essa literatura, né, esse romanceiro, ele se assemelha à literatura de cordel, tá? Só para vocês lembrarem, aquela literatura, né, falada, cantada no Nordeste, o romanceiro tem isso. O romanceiro, acho que já está aqui na segunda página, o romanceiro é conjunto de poesia de caráter popular, cantigas. E começou, né, surgiu na Idade Média, o romanceiro. Beleza? Normalmente, assim, é uma narrativa bem popular, conta história, fala de amor não resolvido, isso lá na Idade Média, então ela usa esse gênero romanceiro. Então, ela divide aqui em várias partes, e cada parte tem nome de romance. Beleza, gente? Não é o mesmo. É que, assim, o que eu coloquei aqui para vocês, ó, eu peguei de análises várias na internet também, lógico, tá? Tipo assim, para não confundir com romance. O romance é aquele gênero em prosa, de narrativa longa e tal, com vários conflitos. Aqui não. São pequenas histórias de caráter popular. Bom, são 85 romances. E os romances, eles começam com uma fala e um cenário. São poemas, tá? Então, tipo assim, começa lá, fala inicial. Ela vai descrever Vila Rica, aquilo que eu falei para vocês, como não ouvir os cascos dos cavalos, como não ouvir os poetas da época, como não pensar na Inconfidência Mineira quando você pisa em Ouro Preto. E isso, quando você vai para Minas, você sente claramente, certo? Bom, aqui eu já falei da medida. Então, são 85 romances. Aqui eu já falei também de não se prender. Tá. Quanto à rima, são rimas imperfeitas porque termina de forma semelhante, tá? Ela não se preocupa tanto com a rima. Bom, os romances, o Retrato da Sociedade de Minas Gerais, isso aqui a gente já falou, isso aqui eu já falei, só tô voltando para ficar bem bonitinho, quadradinho, não me perder, porque eu me perco em aula online, né, gente? Diferente, teu olhar. Ai, que falso, eu sempre me perdi, né? Eu tô lá, daqui a pouco eu tô, nossa, falando de outro livro, que ela me fala, essa professora não dá. Tem gente que até gosta. Bom, gente, então o livro se divide em 5 partes ou 5 blocos. Quem fizer letras em Assis na Unesp, se ainda tiver como eu fiz, né, vai entender essa viagem toda. A primeira parte, né, o primeiro bloco, são os romances de 1 a 19. E aí você tem o tema que é a exploração do ouro. Então, os temas que aparecem, não vai dar tempo da gente ler gostoso, mas é a riqueza, a ganância e a morte. Então, assim,
A galera que chega em Ouro Preto querendo ganhar dinheiro, os caras que ficam ricos e não deixam suas filhas olharem para os mocinhos que passam, os assassinatos, as brigas por conta disso. Então, como o ouro modificou a vida daquela gente. E essa nova, então, estrutura social, que se adapta à exploração, beleza? Eu anotei aqui os poemas que vocês têm que ler. O Donzela Assassinada, que é maravilhoso, é a menina que está acenando o lencinho, o pai dela vê, e aí ele assassina a filha, porque ela tá dando bola pro moço que passou. O pai acha que ela tá acenando o lencinho pro moço que passou, o moço é pobre, e eles são de família rica, então ele mata. E ela fala, morri por culpa do ouro, o punhal era de ouro, que me fincou meu pai. Tá? Então, assim, mostra essa coisa, é bem, não aguento. Deixa eu seguindo aqui. Eu queria ler com vocês, mas impossível. Começa assim, com a fala inicial, depois tem um poema bem Arcade, falando da natureza como era naquela época, que era a Arcádia, lembraram, né? Tiradentes passa acenando, beleza? Então, assim, eu ia direto lá na Donzela Assassinada, não aguentei, tá? Vocês perceberam que eu abri o livro, eu já fui, tá? Lembrando que Tiradentes já aparece na primeira parte, e aparece como um cara feliz, que cumprimentava todo mundo, um homem do povo, não um herói inacessível, mas um homem do povo. E aparece sempre essa coisa de Tiradentes herói e Tiradentes humano, homem, simples, tá bom? Isso também. Da Donzela Assassinada é o romance 4, tá? Sacudiu o meu lencinho para estendê-lo a secar. Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tão feliz que me sentia, vendo as nuvenzinhas no ar, vendo o sol e vendo as flores dos arbustos do quintal, tendo ao longe na varanda um rosto para mirar. E aí vai, tá? Eu vou pular. Era no mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tinha o amor na minha frente, tinha a morte por detrás. Desceu meu pai pela escada, feriu-me com seu punhal. Prostrou-me aos seus pés de bruço, sem mais força para um ai. Reclinei minha cabeça em bacia de coral. Lindo, né? Ó, se voasse meu... Tô pulando. Se voasse meu lencinho grosso de sonho e de sal e pousasse na varanda e começasse a contar que morri por culpa do ouro, que era de ouro esse punhal, que me enterrou pelas costas a dura mão de meu pai. Tá? Se você pesquisar quem era essa menina, tem na história de Ouro Preto isso, você não acha o nome. Assim, a ideia é de que aconteceram várias dessas situações, então ela retrata coisas que aconteceram na época. Não tem os nomes, assim. Tipo assim, o cigano que passa, que cumprimenta o Tiradentes, para mostrar que tinha muito cigano. É uma maneira de retratar como era aquela época. E aí tem um poema muito bonito, romance 5, da destruição de Ouro Podre. Estão ligados nisso? Esse poema é que é assim, o morro, né, a serra onde fica Ouro Preto, era conhecido como o Morro do Ouro Podre, porque eles tiravam o ouro lá e o ouro ia descendo, eles colocavam na água, descendo assim, em pó, então ele vinha preto, então dava uma impressão de ouro podre, então era chamado Morro do Ouro Podre. Aí teve a questão de o conde que tomava conta ali do arraial, o conde de Assumar, ele achou que a galera estava roubando o ouro sendo em pó, então ele mandou começar a mandar o ouro derretido, e aí teve uma revolução dos trabalhadores e o conde de Assumar entrou no arraial matando todo mundo, matando geral. Então, esse poema é bem bonito, é da destruição de Ouro Podre. É bem pesado, tá? Ele coloca fogo no morro. Beleza? Então, historicamente, houve a revolta dos sediciosos e o conde, que era o governador da capitania, prendeu os revoltados. E entrou no arraial matando geral, beleza? Ouro Podre, ó, são minhas anotações, tá? A lama aurífera que desce do morro. É a Serra de Ouro Preto, tá bom? Vila Rica. Tudo bem? Beleza? É bem triste, gente. Infelizmente, não dá pra gente ler. É muito triste. Conde jurou no Carmo não fazer mal a ninguém. Veja agora pelo morro que palavra o conde tem. Ironia, tá? Exclamação. Casas, muros, gente aflita no fogo, rolando vem. Mostra o terror mesmo, violência. Não é leve. Estão sentindo, gente? Dorme, meu menino, dorme, dorme, não queira sonhar. Morreu Felipe dos Santos e por castigo exemplar, depois de morto na forca, mandaram no esquartejar. Então, toda a violência aí da coroa portuguesa, tá? Bom, depois tem vários romances, né, vários poemas, e chega na história da Chica da Silva. O contratador Fernandes é o cara que vem de Portugal, ele governa o Arraial do Tejuco, que hoje se chama Diamantina, cidade de minha avó,
que já morreu. Ele se apaixona por essa escrava, Chica da Silva, que já tinha um filho com outro patrão, né, dono, né, que ela teve. E aí ele liberta a Chica da Silva, se casa com a Chica da Silva, e ela fica conhecida como a Chica que manda. Se você for para Diamantina hoje, tem lá o museu, que é a casa da Chica da Silva. Dizem que ela era maravilhosa, teve vários filhos com o contratador Fernandes, depois ele voltou para Portugal, levou os filhos homens, eles tiveram acho que 9 filhos, ela ficou com as meninas, que estudaram todas em colégios internos, ela ficou com grana, e ela tinha vários escravos. Essa curiosidade, né? A Chica morreu, ela tinha vários escravos. Dizem que ela tratava super bem, mas que ela não quis dar a liberdade para eles. A Chica, então, era casada com ele. Eu acho que vocês conhecem, já teve até novela sobre a Chica da Silva. É muito famoso que ela pediu um mar para ele. E ele levou água salgada para ela, colocou areia, fez um mar, construiu um navio em cima do mar para a Chica da Silva. Tem várias histórias muito curiosas lá em Diamantina. E a Chica, então, essa mulher que mandava, que entrava na igreja, porque na época as negras não podiam entrar na igreja, né? E a Chica da Silva entrava nas missas, ela falou, vou entrar. Tem a história até que um padre mandou colocar o sino do outro lado da igreja, porque ela queria que o sino tocasse na casa dela. E ele mudou o sino. O único sino lá em Diamantina que não é na frente, é atrás. Então tem várias histórias da Chica. Então tem muitos poemas sobre essa Chica da Silva, com esse contratador Fernandes. E aí chega um cara que está de olho no contratador Fernandes, porque ele acha que ele está roubando o ouro da coroa portuguesa, que ele está muito rico. E aí a Chica avisa, fala, esse cara vai te trair, e o contratador não escuta, porque ela é mulher. E aí ele acaba se ferrando, porque o cara veio para levá-la de volta para Portugal, beleza? Então tem essa parte aí da Chica da Silva, tá na parte do ouro, hein, galera? Bem histórico, né, na verdade. A história de Minas. Eu aprendi tudo isso aqui com a minha mãe, não foi aqui não. O livro é legal, mas eu lembro das histórias que eu aprendi com a minha mãe, tadinha. Ela não lembra mais tanto, mas é muito minha família isso aqui. Não, a Chica da Silva, né? Minha família é de lá. Com certeza minha tataravó, essa galera aí conheceu, né? Bom, é que eu sou velha, viu, galera? Minha vozinha era de 1902, ó. Bom, aí tem lá, o Romance da Chica da Silva. Isso foi lá para os lados do Tejuco, mudou o cenário. Tava falando de Ouro Preto, foi para Diamantina, tá bom? Onde os diamantes transbordavam do cascalho. É o mesmo lugar do livro do Guimarães Rosa, do Campo Geral. Mesma região, que é lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas. Lá no norte de Minas, divisa com a Bahia. Bom, as cismas da Chica da Silva, já contei para vocês. Eu acho que essa parte tá de boa, galera. Segunda parte, eu tenho que controlar o tempo. Na segunda parte, são os romances de 20 a 47. E aí, o começo aí da Inconfidência Mineira. O nascimento da Inconfidência Mineira. Deixa eu pegar aqui. Tá. Tem a fala, a antiga Vila Rica. Como estes rostos dos chafarizes foram cobertos, os vossos olhos de véus de limo, de musgo e líquens, paralisados no frio tempo, fora das sombras que o sol regula. Mas, ai, não fala a vossa língua como essas fontes, palavras d'água, rápidas, claras, precipitadas, intermináveis. Ou fala, e apenas o nosso ouvido na terra surda, que os homens pisam, já nada entende de vosso longo, triste discurso. Amáveis sombras que aqui jogastes, vosso destino na obrigatória, total aposta, que às vezes fazem secretas vidas, por sobre-humanas fatalidades. Bom, nessa parte, eu acho essa parte, ela é bonita. Eu acho ela mais bonita, na verdade. Porque tem o poema de liberdade que eu falei para vocês. Então, aqui tem o poema famoso, né, o romance 20, que é o do País da Arcádia. Tá? O País da Arcádia jaz dentro de um leque, existe ou se acaba, conforme o decrete. A dona que o entreabra, a sorte que o feche. É sonho que guarda, olha, bem musical, bem Cecília aqui. É sonho que guarda em pálpebra leve, diáfana e parada, a emoção campestre, de suspiro d'água em flor que fenece. Bem arcadismo. Pulei. Do país da Arcádia jaz dentro de um leque, sob 1000 grinaldas, verde azul floresce. Por ele resvala e se perde. A aérea palavra que o Zéfiro escreve. Zéfiro aparece bastante, o deus do vento, nos poemas Árcades, então tem bastante relação. A luz é sem data, nomes aparecem nas fitas que esvoaçam. Marília, Glouceste, Dirceu, Misa, Narda. É gostoso, né, de ler, dá um negócio assim. Eu não sei explicar para vocês, não é minha saudade, mas eu sinto a saudade dela, daquilo que ela também não conheceu. Mas ela fica
invocando o passado, né? Então, os pseudônimos famosos que vocês estudam aí, tá? O país da Arcádia súbito escurece. Então, primeiro ela descreve... Parece poesia de Cláudio Manuel da Costa. Não sei se vocês estão identificando. Apesar do verso redondinho do Tomás, ele que escreve. Primeiro era assim, agora já não é mais. Agora é escuro, é triste, já não existe mais. Os poemas do Cláudio Manuel, da fase pré-romântica dele, são bem assim. O país da Arcádia súbito escurece em nuvem de lágrimas. Acabou-se alegre pastoral dourada. Pelas nuvens baixas, a tormenta cresce. Beleza? Lembra, para mim, muito Cláudio Manuel da Costa. Bom. Da Bandeira da Inconfidência. Esse poema é lindo também, lembrando da bandeira. Lembrando, né, que a Inconfidência acontece em 1789, que é o ano também da Revolução Francesa, então é um momento de muita luta por liberdade. Lembrando que o arcadismo trabalha muito com os lemas latinos, né, os lemas em latim da antiguidade, que é o tema da bandeira da Inconfidência Mineira, né, libertas que será também, a liberdade ainda que tardia. E aí, ó, através das grossas portas sentem-se luz acesas, e há indagações minuciosas. Aqui ela descreve, gente, essa perturbação, assim, parece que está no silêncio, mas tem gente trabalhando na sombra, tem gente trabalhando escondido, certo? Essa parte é isso. E aí, é essa coisa da inconfidência, né? Ó, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Olha isso, gente, olha isso. É isso aqui que eu falei para vocês. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta. Olha que lindo. Nosso sonho alimenta a liberdade. Não há ninguém que explique, você não consegue explicar, mas também não há ninguém que não entenda. Tá dentro, né? A gente nasceu com desejo de liberdade, né, galera? Bom, e aí depois, poesia sobre Tiradentes. O animoso Alferes, né? Ele era tipo como se fosse um soldado, né? Ele era da polícia, da milícia, não sei como que a gente diz. E aí ele é denunciado pelo Joaquim Silvério, que aqui do romance 28, da denúncia de Joaquim Silvério, o Joaquim Silvério é comparado a Judas. Ele fala que ele é pior que Judas, porque Judas ainda trocou Jesus Cristo por moedas, e ele nem moeda, foi pura maldade mesmo. É bem bonito esse poema. Gente, são poemas, esses aí que estão anotadinhos aí, é legal vocês lerem pelo menos esses, tá bom? Bom, eu não posso perder tempo, hein? Mas não perde, né? Ler poesia não perde tempo. Do cigano que viu chegar o alferes, como eu disse para vocês. Aí, ó, Joaquim Silvério. O melhor negócio que Judas fazes tu, Joaquim Silvério. Que ele traiu Jesus Cristo, tu traz um simples alferes. Recebeu 30 dinheiros, e tu muitas coisas pedes. Pensão para toda a vida, perdão para quanto deves, comenda para o pescoço, honras, glórias, privilégios. E andas tão bem na cobrança que quase tudo recebes. Bom. De maio de 1789. Maio das frias neblinas, maio das grandes canseiras, os coronéis suspirando, a vaga luz das candeias, os poetas mirando versos, hipotéticas ideias, Joaquim Silvério sonhando, dinheiro, mercês, encomendas. Tem bastante poesia para ele. Dos delatores. E vamos para a terceira parte. Ai, pulei bastante coisa, mas eu não posso fazer nada. Nossa, tem aqui também, aquela que não quer passar. Tem um romance. É que assim, o Padre Rolim, eu sabia do Padre Rolim, nunca aprendi em lugar nenhum, aprendi com a minha mãe. O Padre Rolim era um padre que estava no meio dos inconfidentes, também foi preso, ele foi super difamado. A gente não sabe se realmente ele era tudo aquilo que diziam dele, como está aqui no poema, que ele era um safado, atrás de mulher, ou se difamaram só o Padre Rolim. Bom, e aí vem a terceira parte, começa com fala aos pusilânimes. Pusilânimes são os covardes, tá? Os traidores. É bem bonito esse poema também. Vai do romance, então, a terceira parte, 48 a 64. É a consolidação e os desdobramentos da Inconfidência Mineira, tá? E aí a morte do Cláudio Manuel da Costa e a morte de Tiradentes. O poema sobre a morte do Cláudio Manuel... tem um poema que chama do Jogo de Cartas. É bem bonito, tá? Anotem. Grandes jogos são jogados entre a terra e o firmamento. Longas partidas sombrias por anos, meses e dias, independentes do tempo. Batem as cartas na mesa, cruzam-se naipes e pontos. Não se avista quem baralha essa confusa batalha de enigmas, quedas e assombros. Bom, sobre a morte do Cláudio Manuel da Costa, é bem bonito, tá? O romance de Cláudio Manuel da Costa.
que a gente estuda, né, na literatura, quando a gente estuda o Cláudio Manuel, que ele morreu, que ele foi assassinado na cadeia. Disseram que ele tinha se suicidado, mas ele foi encontrado num lugar que ele conseguia ficar de pé e ele estava enforcado. E aí, no poema, ela vai dizendo assim, que disseram que ele foi enforcado, mas, na verdade, ele tinha uma poça de sangue, então ele deve ter sido apunhalado, mas também ele foi envenenado. Então, são várias as histórias e ninguém sabe exatamente como ele se suicidou ou como ele morreu, né? Eu lembrei um pouco do 9 Noites, do Bernardo Carvalho, né? Que é um livro sobre um suicídio que a gente nunca vai ter resposta. Do Cláudio Manuel também, porque mataram e a gente não sabe como. Ele foi torturado, ele foi, né? Porque tinha sangue, tinha envenenamento e tinha enforcamento. Então, exatamente como ele morreu, a gente não sabe. Dizem que não foi atilho nem punhal atravessado, mas veneno que lhe deram na comida misturado. Mas do corpo ninguém sabe, anda escondido ou enterrado. Dizem que o viram ferido e não sufocado, de boca em poça de sangue por um punhal trespassado. Então, assim, era homem de muitas luzes, pelo povo respeitado, secretário do governo, que vivia em grande estado, casa de 30 aposentos, muito dinheiro emprestado, e do velho João Fernandes, dono do seu, afilhado. Cerro é uma cidade que tem do ladinho de Diamantina, na verdade, era o Arraial do Tejuco. Na época, o Arraial do Tejuco fazia parte do Cerro. Entre esta porta e esta ponte fica o mistério parado. Aqui, Glauceste Saturno, o coraçãozinho, porque Glauceste Saturno era o pseudônimo dele, morto ou vivo disfarçado, deixou de existir no mundo, em fábula arrebatado, como arca de ultramarino em mil amores enleados. Ai, gente, ela é muito lírica. É que não dá tempo, a gente lê correndo. O calor tá de 40 graus aí, mas olha, é bonito de ler, viu? E eu posso dizer para vocês que não é cansativo. Meus alunos do primeiro eu pedi para eles lerem, alguns alunos leram e gostaram muito. Ah, esse aqui é lindo, tá? Anota para ler, tem coraçãozinho com exclamação. Das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna. E em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Esse poema é muito lindo também. Que não adianta, depois que você fala, você soltou no vento. Não tem volta. Então, cuidado com as palavras. Ai, olha isso. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil, frágil como vidro e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Então, aqui, a questão da palavra. Que sois agora? Acusações, sentinelas, bacamarte, algema, escolta. Bom, eu tenho que ir embora. Aí tem, embora no sentido aqui, né? Do enxoval interrompido, que é o Glauceste, que, né, o Glauceste, pseudônimo do Cláudio Manuel da Costa, que rompe com a Nise e o Dirceu com a Marília. Beleza? Os amores que acabaram. Sabeis, ó pastora, daquela zagal que agora não borda seu rico enxoval? E aí, um preso chamado Gonzaga. Aqui já tem um pouquinho de Tomás Antônio Gonzaga, porque ele já está aqui nessa parte. Ó. Na quarta parte, de 65 a 80, a gente tem Tomás Antônio Gonzaga, exilado. Poema sobre a Marília, que fica aqui sozinha. E depois poemas da Juliana Mascarenhas, que é a moça com quem ele namora lá e casa lá na África, beleza? É que a gente termina assim a história aqui, né, estudando. Ah, ele amava a Marília, a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que era novinha, né? Escreveu as liras de Maria de Dirceu para ela, mas ele se casou com a Juliana Mascarenhas, tá bom? Tem um poema muito bonito também que chama Dos Domingos do Alferes, que é um poema que é sobre o Tiradentes, que ele tinha um avô chamado Domingos, e vários homens na família dele também chamavam Domingos. Então, tem vários Domingos aí que são da família dele, que ela vai descrevendo. E ela fala que bem num dia de domingo, ele foi levado por um Domingos para Vila Rica, o corpo dele. Entenderam? Então, ó, são os vários domingos na vida. Ela vai falando de todos os domingos que passam pela vida dele. E num dia de domingo, seus quartos foram salgados, porque ele foi enforcado e... Como fala? Ele foi todo cortadinho. Como chama isso? Decapitado? É todo picotado. Como chama isso, gente? Que feio, eu falei picotado. Vai ficar gravado. Esquartejado? Esquartejado, muito obrigada. Eu tenho problema com palavras. De nada, professora. Minha mãe com Alzheimer e eu já esquecendo palavras. O negócio tá feio pro meu lado. Então, ele foi esquartejado. Os pedaços do Tiradentes foram
salgados, olha que pesado isso, e levados para Vila Rica num domingo por um domingos. E aí, Cecília Meirelles se lembra da família dele com vários domingos. Esse poema é triste, hein? Lá vai cortado em pedaços. Olha, parece que eu fui chocante, mas é que o poema é chocante. Lá vai cortado em pedaços, lá vai pela serra acima. Domingos. Domingos Rodrigues Neves com os oficiais de justiça tranquilamente o conduz. Beleza? Ele que levou os restos de Tiradentes. Triste, né, gente? Bom, aqui na quarta parte você tem, então, sobre Tomás Antônio Gonzaga, sobre a Marília Juliana. O Alvarenga Peixoto é um poeta que na apostila de vocês sempre tem. Você estuda lá no Arcadil, nos principais, Tomás, Cláudio, e aí tem pequenininho assim, ó, Alvarenga Peixoto e Silva Alvarenga. São dois poetas que também são do arcadismo, mas não são tão estudados, não caem no vestibular. O Alvarenga Peixoto era inconfidente, também foi preso, e a mulher dele, a Bárbara Eleodora, que ninguém fala dela também, foi uma mulher na Inconfidência Mineira. Então, ela é considerada por muitos, pelo menos pela minha mãe, na época, estou em Minas Gerais, né? Ela é, tipo assim, uma feminista, heroína. E ela teve uma filha, Maria Efigênia, que morreu com 13 anos. Então, tem vários poemas para Bárbara Eleodora, essa primeira mulher aí da Inconfidência Mineira, mulher do Alvarenga Peixoto, e para a filha dela, que morreu com 13. Poemas bem tristes pela morte da menina. E aí, a quinta parte, os romances de 81 a 85, que é o finalzinho, são as homenagens e as críticas, tá? Bem irônico aos ilustres assassinos. Ó grandes oportunistas, sobre o papel debruçados, que calculais mundo e vida em contos doblas cruzados, que traçais vastas rúbricas e sinais entrelaçados, com altas penas esguias embebidas em pecados. Ó personagens solenes, tá? Então, não vou ler, gente. A Rainha Morta, né? A Rainha Louca, que mandou matar o Tiradentes, poemas a ela, aos assassinos e aos inconfidentes mortos, e só homenagens. Eu acho que é só isso mesmo, galera. Treva da noite, lanosa capa, nos ombros curvos, os alvos montes aglomerados. Agora tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. Quais os que tombam em crimes exaustos? Quais os que sobem purificados? É isso, galera. Esse é o romanceiro da Inconfidência. Beleza? Alguma dúvida aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão morrendo de calor, não estão? Gente, e eu que não tenho ventilador, eu vou comprar. Alguém me perguntou aqui se ela faz igual o Machado, retratando tipos sociais. Na verdade, não são nem... tem os tipos sociais, sim. Quando a gente fala do cigano que está por lá, a menina que foi assassinada pelo pai, tipo assim, marca grupo, sim. Principalmente nessa primeira parte, que é o retrato da sociedade de Vila Rica. Acho que sim, dá para falar isso sim. Então, você tem tanto os tipos sociais, mas também cuidado com os personagens históricos, né? Os personagens históricos aparecem fortemente. Gente, eu preciso muito ficar de olho na hora. Eu posso ficar aqui ainda 1 hora? Tá. Pelo amor de Deus, né? Vai dar tudo tempo. Deixa eu pegar já o material da próxima. Gente, que calor. O que eu tô fazendo aqui? Isso aqui a gente fecha. Espera só um pouquinho, gente. Só vou abrir o material aqui, que o negócio é lerdo. O negócio não, na verdade, sou eu, né? Campo geral agora. Tá abrindo, o negócio é lerdo. Gente, vou começar então. O Guimarães Rosa, então, escritor do Campo Geral. Eu tô indo pelo tempo, não sei se vocês perceberam, quem escreveu primeiro. O Guimarães Rosa é um escritor. Ai, tá ligando aqui, vocês sumiram de mim. Vocês estão aí, né? Sim, Lu. Deixa eu abrir aqui, então eu já compartilho a tela, já vou por aqui, senão eu demoro mais. Vamos, filho, vamos logo. Nossa. Tá, agora foi, já posso compartilhar aqui.
Um minutinho, vamos lá. Foi, né? Então, vamos lá. Estão vendo aí? Gente, seguinte. Eu faço um rolo para explicar o nome desse livro. É que é confuso, quer ver? Guimarães Rosa publicou um livro em 1956 chamado Corpo de Baile. Nesse livro, tinha duas novelas. Uma que chamava Manuelzão e outra que chamava Miguelinho. Depois, em 64, ele publicou um livro chamado Manuelzão e Miguelinho, ou seja, ele tirou o nome Corpo de Baile. Só que o Manuelzão também tem o nome de Uma História de Amor. E o Miguelinho também tem uma história de Campo Geral. Então, quando você pega o livro Manuelzão e Miguelinho, você vai ler a história Miguelinho, que é o mesmo que Campo Geral. Ah, acho que eu expliquei de boa, né? Deu para entender? Tem gente que fala, hã? Muito louco, né? Então, assim, você vai ler o quê? O Miguelinho, Manuelzão, não, tá bom? São essas duas novelas, as duas são lindas. Porque a FUVEST vai trabalhar só o Miguelinho. Bom, gente, Guimarães Rosa, um escritor do pós-modernismo maravilhoso, nossa, da mesma região ali que a Cecília Meirelles descreve, do Arraial do Tejuco, né? Ele é de uma cidade chamada Cordesburgo, que fica do lado de Diamantina. Tem lá a casa dele, que é museu, coisa mais linda do mundo, os personagens do Grande Sertão Veredas na praça, em escultura, tá? Vocês não têm noção, quando você olha pro Diadorim e fala, não, Diadorim, entendeu? Eu viajo. Bom, então o Guimarães Rosa é a nossa escritora aí de Minas Gerais, escreve sobre o sertão de Minas, isso é muito importante, porque às vezes a gente confunde com Graciliano Ramos, você não fala qual é a diferença. Graciliano fala de Nordeste, da seca do Nordeste, do homem que vive a seca, a miséria, o sofrimento. Angústia, não é bem sobre isso, mas também tem isso. O Guimarães Rosa, ele fala do sertão de Minas. Ele mostra a pobreza, ele mostra, mas a questão do Guimarães Rosa ela é muito maior do que só a pobreza. Não só, né? A pobreza não é só. Mas, assim, ele vai longe na questão da existência. Por isso que a gente diz que Guimarães Rosa é um escritor existencialista. Ele vai em busca de respostas. O medo da morte, a solidão, a velhice, a loucura, o que eu sou no mundo, cadê Deus? Tá? Então, a gente coloca Guimarães Rosa junto com Clarice Lispector nesse primeiro momento do pós-modernismo. Ali, virou 45, a gente tem o pós-modernismo, tem vários movimentos dentro do pós-modernismo, mas logo no início você tem Guimarães Rosa e Clarice Lispector com essa literatura existencialista, epifânica. Isso é muito importante nessa obra, tá bom? A epifania, vocês têm que saber o que é isso. A epifania é a descoberta de um sentido oculto. Guimarães Rosa e Clarice, eles sondam a personagem, eles estão no pensamento da personagem, em busca de, no meio da simplicidade do cotidiano, descobrir algo que muda completamente a personagem. É a descoberta de um sentido oculto, tá? Então, sondagem psicológica, fluxo de consciência, a gente está falando desses escritores, dessa primeira, não vou falar primeira fase, desse primeiro momento do pós-modernismo, tá? Bom, então, vou seguir aqui meu roteiro, senão a Luciana vai longe. Escritor da terceira fase, beleza? O pós-45. Regionalismo universalizante, é isso que eu acabei de falar para vocês. O sertão é o mundo. O Guimarães Rosa fala do sertão de Minas, mas o principal para ele é: quem sou eu no mundo? O meu medo da morte é o medo da morte do homem que está na Europa, do homem que está em São Paulo. É o mesmo medo da morte. A loucura, ele adora trabalhar loucura, infância, nessas personagens ingênuas. Ele coloca o cangaceiro como ingênuo. Beleza? Então, aqui de novo, né? Sertão de Minas Gerais. E uma característica aí muito importante do Guimarães Rosa é a reinvenção da linguagem. O Guimarães Rosa, ele reinventa, ele cria palavras, neologismos, através de prefixo, sufixo, ele une duas palavras, onomatopeias, ó, tem um exemplo aí, ó, onomatopeia. Tem um ponto dele que chama Tarantão, meu patrão. O tarantão é o barulho da bota do patrão chegando em casa. Então, assim, ele cria palavras através de onomatopeias, beleza? Ele é um grande inventor de palavras. Falava 21 idiomas, tá? Ele era médico, ele é de Cordesburgo, né, que é lá no norte de Minas, no interior, sertão de Minas, e ele fez faculdade de medicina em Belo Horizonte, ele foi médico, depois ele foi cônsul, e ele falava 21 idiomas. Morreu depois de entrar na Academia Brasileira de Letras, que ele não tinha coragem, ele dizia que ele morreria se ele entrasse, e realmente ele entrou e morreu. Foi enterrado de óculos.
E a hora que eu contar essa história para vocês, vocês vão entender por que o Guimarães Rosa foi enterrado de óculos. Morram do coração. Vocês já leram? Vocês já leram a história do Miguelinho? Você leu o nome, você já sabe, então, por que o Guimarães Rosa foi enterrado de óculos? Você fez essa relação? Não, não fiz. É que eu li bem no começo do ano. Mas não Ô, cheguei a professora, fazer. tá dando spoiler. Gente, eu vou ter que contar, né? Não vai ter jeito. Vamos lá. É porque ele não acerta lá o bagulhinho? Na hora que eles vão atirar no... Eu não sei se é no negócio do estábulo. Porque eu não posso falar. Eu não posso falar, porque vai pegar minha aula. Eu vou contar, daí eu chego aí. Quem tá falando comigo? Será? Eu não tô vendo a pessoa. Eu. É que eu não tô vendo o nome também. É o Saulo. Tá. É de Botucatu? É, sim. Então vamos lá, gente. Ó. Você já entendeu por que ele não acerta, né? Você tá falando que ele atirou. Por que ele não acerta? É, né? Então, é por isso que o Guimarães Rosa foi enterrado de óculos. Entendeu? Vamos lá, gente. É muito autobiográfico, gente. É muito autobiográfico. Guimarães Rosa era míope, tá? Só uma dica. Então, vamos lá. Ele também apresenta, às vezes, rima e métrica na prosa, tá? Isso é mais no Sagarana. Vamos lá, então. O narrador deste livro está em terceira pessoa. Ele é adulto, mas ele passa pelo olhar do Miguelinho. Então, é como se... Não é o Miguelinho que está contando para você, mas tem um narrador em terceira pessoa contando a vida do Miguelinho, só que ele sente como o Miguelinho. É como se ele estivesse dentro do Miguelinho. Estão sentindo? Tudo que ele te conta sobre a mãe, sobre o pai, passa pela emoção do Miguelinho. Então, você tem um narrador em terceira pessoa com as emoções da criança de 8 anos. Guimarães Rosa adora isso. Você percebe na literatura dele a ingenuidade do Miguelinho. É isso que é muito lindo, tá? Ele não te fala que a mãe dele traiu o pai. Ele te diz que ele tá nervoso porque o tio Tereza vai embora. E ele não tá entendendo porque o tio Tereza vai embora. Mas você que é adulto, você que tem maldade, você entendeu porque o tio Tereza foi embora. Você percebeu que a mãe tá chorando no canto, que a vovó Isilda tá falando que ela não presta, e o Miguelinho não tá entendendo nada, porque a mãe dele é a coisa mais bonita do mundo. Bem Freud, né? Estão sentindo Freud? Sentiram Freud. Tá, vamos lá então. Então, primeiro ponto, a Luciana já fugiu do roteiro, gente. A pessoa faz roteiro e... Nossa, perdi. Eu fiz roteiro para não fugir do roteiro, mas eu já fugi do roteiro. Não nasci para roteiro, não. Ó, então, primeira coisa, o narrador vê o mundo pelos olhos do Miguelinho. A infância sempre nos textos do Guimarães Rosa, como a loucura também, a velhice também, os cangaceiros também, tá? Não vou entrar em outros contos para dar exemplos, senão a gente não vai conseguir falar dele. E é uma espécie, ó, de biografia da infância, tá? Tem muito de autobiográfico. Ficaremos quietos. Bom, já falei disso, o narrador, a história filtrada pelo Miguelinho e as personagens sendo vistas sempre, né, pela emoção do Miguelinho, tá? Bom, o tempo é o tempo psicológico, fluxo de consciência, porque a gente está falando de obra existencialista, e a temática é a infância, os irmãos, o amor pela mãe, o amor pelos irmãos, a fé da vovó Isidra, que não para de rezar, contrastada com a fé da mãe Tina, que é a mulher da cozinha, né, que é negra, então tem uma religião africana misturada, sempre isso na nossa literatura, certo? Esse é o tema, é a temática da obra, beleza? Bom, o enredo, vamos lá. Tem que ter roteiro, senão a Luciana... Na aula a gente consegue, né? Pelo livro, meus grifados, o nosso coraçãozinho e tal, grifado em rosa. Mas aqui não dá. Ó, o Miguelinho começa a história, ele tem 8 anos, ele se lembra de quando ele tinha 7, e ele escuta alguém dizendo que o Mutum, né? Aí tá, ó, palíndromo, uma palavra que de trás pra frente você lê igual, era bonito. E o Miguelinho, ele achava o Mutum feio porque a mãe dele dizia que o Mutum era feio. Então aqui você já percebe que o Miguelinho não tem opinião ainda. Ele vai ter lá no final do livro que ele vai amadurecer, mas ainda ele não tem no começo do livro. Ele acha o Mutum feio porque a mãe dele acha o Mutum feio. Ele não consegue ver com os próprios olhos. Aham! A miopia, gente, às vezes aqui no livro, tá? Para quem já leu, não é a miopia de verdade, é a miopia existencial. Estão sentindo agora? Faz sentido? Ô, professora, posso perguntar uma coisa? Óbvio.
Dá para fazer um paralelo com a maioridade do Kant? Quando você consegue criar suas próprias opiniões, depois você absorver a dos outros? Sim! E olha, ele tem a opinião da mãe a respeito do Mutum. Ele tem o Dito, que é o melhor amigo dele, é o irmão dele, mas é o melhor amigo que ele tem. E se você for ver o Dito, tudo que ele vai fazer, ele pergunta pro Dito. O Dito é menor que ele, mas ele não tem segurança, porque ele é criança. E ele não tem segurança. Ele precisa perguntar pro Dito para ter certeza se ele tá certo ou não. Quando o Dito morre, é quando ele fala, meu Deus, e agora? Eu não tenho mais o Dito. Como é que eu vou saber se as coisas estão certas ou erradas? E aí ele coloca o Dito dentro dele. E ele começa a perguntar assim, como que o Dito faria se ele estivesse aqui? Ou seja, ele internaliza o Dito. E é quando ele amadurece, quando ele põe o Dito dentro dele, o Dito que está fora. É ele se transformando numa criança, no maior, né? Tem opinião agora, entendeu? É bonito, né? Para quem não leu, fez sentido aí também, gente? Vamos lá então, ó. Então começa assim, ele escuta que o Mutum é bonito, né? Lembrando que Mutum, ó, o nome aqui, Mutum, M de morro e M de morro, ou M de Manuelzão, M de Miguelim, são dois vales, ó. O Yu, o desenho é de dois vales, e aí tem um T no meio, que significa cruz para carregar. Olha que análise linda. Sentiram? Miguelim, da obra, é um menino que mora no Mutum. O são os dois vales e o T no meio, a cruz que ele ainda vai carregar nessa vida entre dois vales dele. O Manuelzão, que é a outra novela, ele mora no Min. Tira M, igual, né, do Mutum. Você tem só o I, porque ele mora numa planície e ele já não tem mais cruz para carregar. O I não tem um tchan, entendeu? Ele já carregou cruz, agora é esperar a morte. Essa é a análise aí dos lugares. Bom, galera, vamos continuar então. Então ele escuta alguém falando que o Mutum é lindo. E ele vai correndo contar para a mãe dele que o Mutum é lindo. E ele esbarra no pai que reclama. Então aqui já tem essa coisa, já mostra para você que o Miguelim é apaixonado pela mãe, uma coisa bem Freud, e ele não gosta do pai. Ele não curte o pai dele. É bem Freud mesmo, né? A paixão pela mãe e odiar o pai. E não entender por que o pai maltrata a mãe. E começa já na crise, né? Na crise porque o tio Terês precisa ir embora da casa, ele vai se mudar correndo, porque o pai vai chegar em casa, ele tem que ir embora correndo. E aí o Miguelinho sem entender. Não tem no livro nenhuma referência de que o Miguelinho seja filho do tio Terês. Você pode desconfiar disso. A hora que você está lendo, você fala, ou não é? Igual uma memória do sargento de milícias, eu fiquei muito louca lá. Mas assim, ou não é filho do tio Terês? Parece que o tio Terês gosta tanto dele, ele gosta do tio Terês, ele não gosta do pai dele. Mas não tem certeza, você não tem certeza de nada. Nada foi dito, beleza? E aí, então, já mostra que ele não curte o pai e ele vai contar pra mãe que o Mutum é bonito. Tentando agradar a mãe, deixar a mãe feliz, tá? Esse é o começo. E aí, então, voltando. Tio Terês tá indo embora, ele tá nervoso porque o tio Terês tá indo embora. Ele não te disse que teve caso, mas a vovó... Aí começa uma chuva e a avó Isidra fala, essa tempestade é por conta do pecado. A avó Isidra só reza, ele não gosta da avó Isidra. Né? Ele não sabe se a avó Isidra também gosta dele. É triste, né? Bom, certo, gente, até aqui? Então, aqui, ó, o complexo de Édipo, essa página aqui, fala do complexo de Édipo dele, certo? Ele tem a identificação com a mãe e problemas com o pai. Bom, aí aqui sobre os irmãos, aí a apresentação aí dos irmãos dele, né? A Chica, a Adelina, o Tomezinho e, principalmente, cadê o Dito? O Dito, tá? Bom, a religião que eu falei para vocês, né? A vovó Isidra sempre rezando e a mãe Tina da religião africana um pouco, o Miguelinho um pouco mais, sente a mãe Tina mais próxima dele do que a avó Isidra, certo? Apesar, né, aqui ó, o misticismo dela é mais primitivo, pois é baseado em magia. Tudo bem, gente? E essa coisa da religiosidade sempre aparece também no Guimarães Rosa, ele é todo místico, né? Ele tem muitas histórias que ele fala de Deus, de anjos, tá? Ele é bem metafísico também. Bom, então, as personagens principais para ele, o Dito, que ele pergunta tudo, certo? Isso eu já expliquei para vocês, que ele é o pensamento do Miguelinho, fora, e depois ele morre e ele passa a ser dentro. Ah, beleza, tá. O tio Terês foi embora, voltei na narrativa, tá? O tio, eu dou uma olhadinha para ver. Tá dando, vocês estão entendendo de boa, né? Eu dou uma parada na narrativa, dou uma viajada, eu preciso voltar para ela. Um dia ele tá indo levar comida pro pai, que tá lá no campo, trabalhando lá no campo.
E aí o tio Tereza aparece no meio do caminho e fala para ele, Miguelinho, isso aqui é um bilhete, entrega para sua mãe essa carta. Aí o Miguelinho pega e fala, tá bom, só que ele fica com medo de entregar para a mãe dele, porque ele acha que é errado. Ele fica numa crise, é errado ou não? Eu não posso contar para ninguém, o que eu faço? E aí a mãe dele, ele pergunta para a mãe fala, tudo que você tiver que pensar muito tá errado, você não faz. E ele fica pensando, fala, eu não vou entregar, eu não posso fazer isso. Ele vê que é errado, mesmo adorando o tio Tereza, ele tem a consciência, ele vai lá. É o primeiro momento que ele tem consciência, que ele começa a crescer, ele se torna um pouco maduro, que ele vai lá e devolve o bilhete pro tio Tereza e fala que não conseguiu. Mesmo assim, o tio Tereza é carinhoso com ele. O pai dele acho que bateria nele, né? Mas ele não. Bom, o tio Tereza é irmão do Bero, que teve o caso com a mãe, tá? Esqueci de falar para vocês, tudo bem? Aí o tio foi embora, né? Foi temporal, que é pecado. Aí isso aqui eu já... Tá, aqui é a carta que eu já falei. Tá, isso que eu já falei para vocês. Depois que o tio Tereza vai embora, o Luiz Altino, que trabalha com o pai, começa com graça com a mãe, com a Nina. E aí tem a avó Isidra, apesar dela ser, ela não é mãe da Nina, ela é tia-avó. A mãe da Nina parece que foi prostituta e ela fica dando umas dicas, tipo assim, que ela é safada porque ela puxou para a mãe, aí tem essa visão determinista de que ela trai o marido porque a mãe era prostituta, então ela tem no sangue, tá na veia a coisa. E aí, bom, tá. Aí tem um ponto aqui. É muito triste não ir pelo livro, né? Eu gosto de ir pelo livro com minhas mãos grifadas, gente, mas não vai dar tempo. Eu vou ter que ir por aqui mesmo, senão. Bom, o dito. Eu tô com tempo? Eu tenho uma hora assim ainda? Tenho, né? 42 minutos. Tá. Então, um dia o dito vai espiar o ninho da coruja com o Miguelinho. E a coruja fala o nome dele. Eles escutam a coruja falando o nome dele, mas o papagaio não falava. E aí ele acha que o dito vai morrer. E o dito realmente vai morrer. Um dia eles estão brincando, o dito vai pisar num caco de vidro, vai cortar o pé e vai morrer. E o Miguelinho vai sofrer muito. Né? Antes disso, tem uma parte em que o Miguelinho acha que vai morrer também, porque ele escuta o médico falando da tuberculose. Ele põe na cabeça que ele vai morrer, ele fica de cama, ele faz um drama, até ele ouvir o médico dizendo que não tem tuberculose naquela região, e aí ele sara, né? E aí o dito morre, daí ele sofre pela morte do irmão, é muito triste a história. Aí ele vai levar um dia comida pro pai, e o pai fala que ele vai ter que começar a capinar lá com ele. E aí ele vai pro mato com o pai, e o pai fala para ele, nossa, você que tinha que ter morrido, você é muito fraco, você é muito pequeno, seu irmão era mais novo, mas ele ia dar um homem grande, bom, você não presta. Ele fala isso pro filho. Na verdade, ele fala isso pra mãe e ele escuta. Ele fala na frente dele que ele devia ter morrido. Então, ele tem muita mágoa do pai dele, né? Bom, tem uma parte também bem triste em que o Miguelinho, o irmão dele mais velho, vai para casa um tempo e ele anda meio num bando de cangaceiro, é todo malvadão e tal, o irmão mais velho. E aí ele chega na cidade e ele bate numa pessoa que tem problema mental, que tá ali perto da casa deles. E aí o Miguelinho fica bravo, ele avança no irmão. Ele apanha do pai, ele vai tomar uma surra de sangrar inteiro. E aí, o pai vai ficar com muita raiva dele, e ele fala, você não gosta de mim. Aí o pai vai lá e solta, ele ri, ele não chora, ele ri. E aí o pai solta todos os passarinhos, que ele caçava passarinho. E aquilo é um momento também de maturidade para ele, né? É um momento em que ele se liberta. O Miguelinho, ele ri do pai que tá batendo nele. Ele tá todo sangrando. Vocês lembram desse trecho? Ele é bem triste, assim. Para mim é o mais triste. Ele bate com ódio. Ele fala, ele não gosta de mim, né? E aí o Miguelinho vai ficar doente depois disso, mas o Yobero vai chorar, porque ele é um personagem muito louco. Ao mesmo tempo que ele maltrata o filho, ele gosta do filho. Então ele sofre quando o Miguelinho tá doente. E o Miguelinho vai ficar muito doente, quase vai morrer, mas não morre. E aí ele vai passar um tempo na casa de uns amigos da família, porque o pai tá com raiva dele, porque o pai não suporta ele, né? E o pai dele acaba matando o Luiz Altino, que tem o caso com a mãe, e se matando. Suicídio de novo, né? Outra obra com suicídio. De novo não, né? Porque o Cláudio Manuel da Costa não se suicidou. Mas de novo esse tema, né? E aí o pai se suicida, o Miguelinho volta para casa, e aí o tio Tereza volta. O tio Tereza fica morando com a mãe. A avó Isidra fala, eu não vou ficar aqui com essa safadeza toda. A avó Isidra vai embora, e aí ele fica morando ali com a mãe e com o tio Tereza.
E eles estão pobres, eles são miseráveis, né? E um dia ele tá ali no povoadinho ali deles e chega um homem a cavalo, de branco, que é um médico. Para mim é o Guimarães Rosa, né? E ele chega para mim... Ah, bom, ele chega e aí ele olha para o Miguelinho e pergunta para ele se ele mora ali, né? Eu não lembro por que ele fala do Dito pro médico, eu esqueci agora. Ele pergunta e ele fala que ele é irmão do Dito. Ele fala, mas o Dito tá na sua casa? Ele fala, não, o Dito está em Glória. Aí ele fala, menino, por que você tá me olhando assim? Porque ele tá olhando assim. Ele fala, você não é limpo da vista? E aí o Miguelinho fala que não sabe. Daí ele tira o óculos e dá pro Miguelinho. O Miguelinho coloca o óculos. E aí o Miguelinho enxerga, gente. O Miguelinho enxerga, porque na verdade o Miguelinho era míope, não sabia. Ele não sabia que ele não enxergava. E aí o médico pergunta se ele tem vontade de ir embora de lá, que ele leva ele embora. E aí ele fala, então eu vou te levar. Se você quiser ir embora, ele fala, quero. Aí ele vai pedir para a mãe se ele pode ir embora, e a mãe deixa ele embora. E ele vai embora com o médico. E quando eles estão saindo lá do sítio, eles estão chegando na porteira, ele pede emprestado o óculos de novo do médico para ele olhar de novo para a mãe. Pelo menos para ver como ela para guardar na memória, né? A lembrança da mãe, como ela era linda. Porque a partir do momento que ele está indo embora, é quando ele enxerga, ele vê que a mãe dele é linda, que o Mutum é lindo. E aí ele se cura dessa miopia. Não que ele se cure, mas ele tem o óculos. E o óculos é o símbolo da maturidade do Miguelinho. O Miguelinho cresce, ele passa a ver o mundo por ele mesmo, sem o Dito, sem a mãe, e ele enxerga agora com os óculos da maturidade. E quando você é maduro, você entende como as coisas são bonitas. As coisas que a gente não dá valor quando a gente é jovem demais, a gente não dá muito valor. E depois que você coloca os olhos da maturidade, os óculos da maturidade, você passa a enxergar as coisas de outra forma. Eu falo disso que quando eu era pequena, meu pai passava na janela do meu quarto e batia, eu queria ajudar ele a descascar ervilha, que ele gostava de fazer frango com ervilha. Tinha que descascar ervilha. Eu falava, tanta lata de ervilha no mercado, ele gostava de descascar ervilha. E aí, quando ele morreu, olha, foi a primeira coisa, assim, falou, não, eu falei, nossa, eu acho que eu gostava de descascar ervilha. Né? Quando você sente uma dor muito grande, você passa por uma dor muito grande, representada pela sua, que ele toma do pai, você passa a enxergar as coisas de outra forma. Beleza? Tem um poema lá no Drummond também, gente, da madureza. Quando você ganha a madureza, imediatamente você perde todo o sabor da oferenda. Né? A madureza te traz. Você enxerga, mas vem muita dor também. Beleza, galera? Eu vou, né? Terminando aí. Tem o material, vou mandar para vocês. Mas é isso aí, tá bom? Deu para sentir a coisa, a análise? Eu vou mudar o material. Quase que eu desliguei a live, louca. Falta agora o 9 minutos. Lu, Oi? chama Engaia Ciência, né? O poema. Exatamente esse. Adoro esse Mas poema. a visão do Drummond é oposta à do Miguelinho, então. Quando você ganha a madureza, imediatamente você perde toda a alegria. Porque no poema você ganha a madureza e você para de ser feliz. E o Miguelinho parece que ele vai começar a ser feliz, né? Sim. Ah, ele é muito bonitinho, né? Eu tinha até um cachorro que chamava Miguelinho. Eu gosto muito dele. Acho que é um dos livros que eu mais gosto da literatura. Eu acho ele forte demais. Eu tenho tudo grifado, tenho vontade, né, de falar com mais detalhes, mas não dá, né? Infelizmente. Esse é um livro que... Ele já foi de vestibular. Quando eu comecei a trabalhar, aí há 21 anos, ele estava na lista, ele voltou. Bom, gente, Bernardo Carvalho, 9 Noites. Esse livro é um livro pequeno. Gente, vou acender a luz. Este é um livro pequeno, rapidinho de ler, tem na internet. Eu mandei lá naquele grupo que a gente tem, né? Vocês também procuram melhor que eu, né? Fico me achando aqui, mas... Bom, galera, é o seguinte. Este livro, muito louco esse livro. Vocês leram? Ele é louco, esse livro. Você sai com mais dúvidas que você começou. Essa é a grande questão do livro. Ele te dá uns tapas na cara. Ele fala assim, você estava com dúvida? Vem cá que eu vou te infernizar mais a sua vida. E aí você... É difícil com dores, né?
Hã? É difícil que tem dois narradores, né? Duas perspectivas. Ele quer foder sua vida, esse autor. Foi de propósito. Depois que você lê, que você fala, mano, o que está acontecendo comigo? Aí você procura, né? Eu procuro várias análises, eu vejo vários comentários, várias teses aí falando do livro, e você fala, ah, maldito, entendi. Na verdade, esse autor, ele quer ferrar a sua cabeça. Porque o livro é sobre trauma. E trauma não se compreende facilmente. Quanto mais você cutuca, mais você dificulta a coisa. É sobre isso. Então, assim, quando você entende esse tema, você fala, nossa, eu não devia nem ter grifado tanto. Porque eu fiquei grifando para ver. Porque tem uma hora que você fala assim, ah, eu acho que eu me perdi. Porque, assim, como que ele chegou a essas cartas? Você fez isso, não? Você faz assim, ó, como assim que ele achou Eu essas cartas? comecei a ler o livro de novo. Tipo, eu cheguei na página Começa a 100, eu procurar, falei, não, não tá dando. cartas estão aonde? Quem que entregou as cartas para ele? Mas peraí, então o filho do fotógrafo, quem é então? Sabe, você começa a ficar louco. E aí não tem resposta, não tem resposta, tá? Então, quem for ler, não pira. Relaxa, tá? Depois que você entendeu, você fala, ah, tá, é um livro, né, que, segundo a psicologia, o trauma você não resolve. É muito difícil resolver o trauma. Quanto mais você se enfia, menos você entende. E é essa a questão do livro, tá? Então, vamos lá. O Bernardo Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, ele é escritor e jornalista brasileiro, beleza? Correspondente da Folha de São Paulo em Paris e Nova York, já foi, né? Ele tem vários livros, eu nunca tinha lido o Bernardo Carvalho, agora vamos começar, né? Não sei se ele é muito meu estilo, mas eu gostei do livro, eu gosto de ler, assim, né? Você lê, mesmo que não é teu estilo, você fala, mas é legal o livro. Bom, ele é um romance reportagem ou um romance policial, beleza? Então, quando você começa a ler, e ele é sobre uma história real, realmente, o antropólogo Buell Quinn, aos 27 anos, se suicidou, né? Em 1939, no Brasil. Ele veio para cá, numa aldeia indígena no Tocantins, estudar e ficou aqui um tempo e acabou se matando. Isso aconteceu. Então, quando você começa a ler o livro, você fala, ah, é um romance reportagem. É um romance policial realmente, né? Tchan, super legal, vou descobrir tudo sobre o caso. Mas não é, porque ele mistura ficção. Então não é uma coisa que você fala, é um romance reportagem. É um romance reportagem com ficção. Então mistura tudo e você sai sem saber nada. Você sabe só o que aconteceu com o cara que se matou e você também não sabe por quê. Lembra um pouco, para mim, quando eu li, me lembrou Mayombe. Porque o Mayombe também é meio romance reportagem. Era sobre a guerra, né? Os caras tinham um nome... Aqui não, você tem um nome histórico mesmo. O cara existiu, né? Que nem a Cecília Meirelles. A galera existiu. Menininho, não, a ficção. Tá? Então aqui você tem um cara real, um personagem histórico. Beleza. O que eu tava falando? Eu me perdi aqui. Tá. A hora que você começa a ler, por ter um personagem histórico, você fala assim, não, esse livro, né? Beleza, mas não, ele é ficção, tá? Ele pega um dado histórico, cria uma ficção muito louca. Bom, então vamos lá. Pelos pontinhos aqui para eu não me perder. Narra a investigação sobre essa misteriosa morte desse antropólogo que eu já falei para vocês, em 1939 no Brasil. O cara veio estudar aqui, ficou na aldeia dos Craôs e se matou. Beleza. Se matou no meio da floresta, sem motivo aparente, ele se retalhou e se enforcou na frente de dois índios que fugiram desesperados, beleza? E deixou cartas para inocentar os índios, para que os índios não fossem culpados. Tem várias ideias sobre a morte dele, tipo assim, que ele se matou porque ele achou, que foi o que eu mais acreditei. Tipo assim, ele se matou porque ele acreditou que alguém ia matá-lo, ele já estava jurado de morte, aí ele se matou para não ficar dúvida e não prender ninguém que seja inocente. Tem essa ideia, vocês viram isso, né? Bom, então, o ponto de partida é esse, né? Esse suicídio, beleza? Bom, o Bernardo Carvalho, então, isso aconteceu em 39. O Bernardo Carvalho, que é o escritor, vai te apresentar um narrador, que a gente acha que é ele, né? Que em 2002 resolveu escrever sobre isso. Mas peraí, isso aí aconteceu em 39, por que em 2002 ele resolveu escrever sobre isso? Porque, segundo ele, ele tinha visto isso, né, como notícia, e em 2002, o pai dele estava velhinho no hospital internado, e ele foi visitar o pai. E lá no hospital, tinha um americano que estava morrendo, e ele assistiu à morte desse americano. Só que esse americano, quando ele estava lá com o pai dele,
Esse americano o chamou, ele achou de Buell Queen. Ele falou um outro nome, mas ele entendeu Buell Queen. Ele falou, por que ele me chamou por esse nome que eu vi aquela notícia no passado que o cara que se suicidou, encanou nisso, pirou nisso e começou a pesquisar. E segundo ele, depois de suas pesquisas, ele descobriu a carta desse segundo narrador, que é o Manuel Perna, que passou 9 noites com esse antropólogo. Isso é ficção, tá, galera? Esse cara não existe. Tá? Agora entrou na viagem. Porque ele ouviu o cara o chamando de Buell Queen e falou, por que o cara me confundiu com o antropólogo? Então, ele começou a pesquisar e descobriu essas cartas, testamento, desse Manuel Perna, que já morreu, e que deixou ali escrito o que ele entendeu do Buell Queen em 9 noites que ele passou com ele. Então, ele começa a pesquisar sobre a morte do cara e usa essas cartas como um segundo narrador. Então, temos o narrador, que parece que é o autor, o Bernardo Carvalho, jornalista, pesquisando sobre o fato, e essas cartas que depois, no final, ele fala para você que, na verdade, é pura ficção, foi ele mesmo que escreveu. Entenderam por que você fica? Você fica perdido. Porque você está acreditando na carta, você acha que a carta vai te dar respostas, ela não vai te dar. Bom. Tá. Por que ele ficou tão obcecado? Vamos lá. Eu tô seguindo? Nem tô seguindo, né? Mas vou falar já, senão não vou lembrar. Ele ficou obcecado, e você vai perceber, porque quando ele começa a pesquisar, ele vai viajar também para a aldeia dos índios para pesquisar. E aí, quando ele chega na aldeia, ele começa a lembrar de quando ele era criança, porque o pai dele comprou fazenda no Mato Grosso. Acho que era no Mato Grosso. Né? Mato Grosso. E ele teve contato com outros índios, com outra tribo. E lá, com esses outros índios, ele ficou muito revoltado, porque aqueles índios, eles não eram os índios do José de Alencar. Eles não eram aqueles índios do bem, xamanismo feliz. Não eram. Eles eram, para ele, um terror. Eles botavam medo. Eles eram falsos. E aí, quando ele chega lá na aldeia, ele vê esse mesmo tipo de índio, que ele detesta. E aí, ele liga a história dele com a do Buell Queen. Porque ele vai pensar assim, então, esse suicídio, ele mexeu comigo porque mexeu com o meu trauma. Eu tenho trauma de índio. Índio não é paz e amor. Índio é medo. Índio é desespero. Índio é terror. Tá? Então, vocês entenderam já porque esse livro tá no vestibular. É para foder a sua cabeça. Né? É para mexer com tudo. Acabar com você. Você não tem o que falar na redação, você fica com medo do que você vai falar na redação que você vai escrever. Né? Vamos lá, então, se você for citar o livro. Então, ele foi para lá, e só que aí, nessa parte da narrativa, você vai ficar doido também, porque ele vai te contar sobre os índios que ele está convivendo ali, a história do Buell Queen, e a história dele, criança, com os índios da aldeia. Tem hora que a gente mistura um pouco as histórias, porque ele mesmo mistura. Ele mesmo está em crise, ele fica em crise. O trauma dele vem à tona por causa do suicídio do cara. Então, por isso que ele ficou tão mexido com a história do cara, e por isso ele escreveu o livro, beleza? E ele vai ficar lá, vai pesquisar e tal. E aí ele vai também atrás do passado do fotógrafo, que o chamou de Buell Queen. Depois ele fala, acho que ele não me chamou disso. Mas ele vai descobrir que o cara fotografou o Buell Queen. Ele era um americano que veio para cá também. E ele vai acabar indo para os Estados Unidos, depois que ele morre. Até eu li sobre isso, assim, que ele dá muita importância para a morte do cara e não muita importância para a morte do próprio pai. Ele tá tão obcecado pela história porque ele nem fala da morte do próprio pai, né? Estava no hospital e tal. Depois ele conta rapidamente em algumas linhas lá que o pai morreu, que ele estava distante, que a irmã que enviou para ele as notícias e tal. Mas ele estava tão obcecado com a morte do fotógrafo que ele nem pensou tanto na morte do pai, que pode ser também uma questão da fuga e tal. O livro é bem psicológico também, tá, gente? Tipo, ele não quis ver a morte, ele não quis assistir a morte do pai, não ver a morte do pai, então ele se enfiou na morte do fotógrafo e na história do Buell Queen. Então seria uma fuga também no livro. Estão sentindo? Deu para sentir? Bom, gente, vamos lá então. Para os tópicos zenhos aqui. Os mistérios que adensam a narrativa, que deixam essa narrativa tão difícil de ler, tá? Os motivos que ocasionaram a morte, né? Então, assim, ele vai começar a pesquisar, tipo assim, ele começa lá, será que foi por causa de mulher? Aí ele começa a pesquisar as mulheres com quem ele tinha contato, com a orientadora dele, uma pesquisadora no Rio de Janeiro. E aí ele começa a viajar, que talvez ele tivesse um caso com a irmã. Vocês viram essa parte? Será que ele tinha um caso com a irmã?
porque ele tratou o cunhado por um termo e tal, mas chega à conclusão que não. Né? Ah, será que a família estava pedindo muito dinheiro para ele estava sem dinheiro? Ele descobre que eles eram ricos, ele tinha grana pra caramba. Ele vivia na simplicidade, mas quando ele levava os amigos para comer, ele levava em restaurante caro. Então ele tinha grana, mas ele vivia com pouco. Então não era questão de grana também, né? Então ele fica tentando compreender a morte e não consegue chegar em lugar nenhum, tá? Bom, mais temas. Consequências da transferência de jovem norte-americano para o interior das florestas brasileiras. Então, assim, a questão isso também é narrado na história, né? Como ele vem para cá, o estudo, o grupo. Ele doou muito dinheiro para pesquisa, ele deixou dinheiro, né? Para pesquisa, ele deixa uma parte do dinheiro para a irmã. Aí que ele fala assim, será que não tem a ver com dinheiro, que a irmã queria dinheiro dele? E aí fala, não, porque na verdade ela também doou a parte dela para pesquisa e tal, né? Isso também. Bom, outro ponto importante que eu deixei grande aqui, ó, como o governo Vargas tratou os cientistas norte-americanos em terras brasileiras. Esse é um ponto importante do livro. Bom, então ele retrata, ele vai contar que quando o Buell Quinn estava aqui, era 1939, né, que ele se mata. Então a gente está aí no governo Vargas. E o governo Vargas, ele dava uma perseguida na galera das pesquisas, dos americanos que pesquisavam no Brasil. Então, sempre andava com eles alguém do governo que tinha acesso a tudo que eles escreviam, as correspondências que eles trocavam com a orientadora, era tudo olhado pelo governo, eles se sentiam um pouco mal com essa situação. E que eles não teriam também um gosto muito pelo governo ditatorial, do Vargas, porque eles eram muito amigos também da galera intelectual da época. Ele conta sobre isso, que os escritores nordestinos, os intelectuais da época, a geração de 30, né, que a gente estuda, que foram todos presos, estão ligados? Graciliano, Jorge Amado, a galera toda, Raquel de Queiroz, eles tinham um contato com esses estudiosos, com esses antropólogos no Brasil, e que esse contato fazia com que eles não entendessem o governo brasileiro. Então tem essa briga com o governo brasileiro, porque eles estavam, como fala? Dando palpite na pesquisa. Não é dando palpite, esqueci a palavra, gente. Observando. Eu gosto da expressão dando pitaco. Ótimo, dando pitaco na pesquisa dos americanos. Muito obrigada, gente. Eu tô ficando velha, galera, eu não lembro palavras, tá? Meu Deus. Bom, mas eu sempre fui assim, viu? Desde os 15. Bom, aqui ó, eu já coloquei também, eu já escrevi grande. Ó, cientistas americanos estavam em contato com os intelectuais que eram perseguidos pelo governo Vargas. Bom, investigação sobre os índios. Essa questão aqui, que para mim foi pesada. Não há idealização, beleza, tudo bem não ter idealização. O José de Alencar arregaçava, né? O índio era europeizado, né? Toda a cultura europeia católica estava nas características descritas pelo José de Alencar. Aqui não tem a idealização do Alencar, mas tem um ataque à cultura indígena que você fica... Ele descreve assim, o que ele sente da cultura indígena e o que o Buell Quinn sente. Ele detesta os índios. Ele não come o que eles comem, eles são fedidos. Ele fala que eles amarravam... Quando ele vai, inclusive, lá, eles amarram peixe seco na sala. E aí a casa toda cheira peixe seco. Quando ele vai lá investigar, eles moram em casas e tal, na aldeia. E aí eles amarram o peixe seco na sala e a casa inteira cheira isso. Ele vai ficando enjoado, ele não consegue dormir com aquele cheiro. E aí na hora de comer, é aquele peixe seco que ele vai comer. E aí ele tenta mastigar, mas ele quer mais vomitar. E aí ele guarda a barrinha de cereal na mochila para comer barrinha de cereal. Só que um dia de madrugada, hora que ele abre a barrinha de cereal, a galera escuta. E aí os índios vêm e pedem a barrinha de cereal. E aí ele é obrigado a dar, e aí ele não pode mais comer barrinha de cereal, ele se fode, porque não tem o que comer. E ele fala que o Buell Quinn não comia a comida deles também. Ele comia só arroz. E que a comida deles é ruim, que tudo é fedido, que os índios são egoístas, que eles são preguiçosos, que eles são folgados, que eles são ladrões, que eles são fofoqueiros. Vocês viram tudo isso? Vocês sentiram disso tudo? Sim, eu acho legal aquela descrição que ele faz, sabe? Que quando ele chegou lá, ele achava que eles já estavam mortos, mas ninguém tinha avisado de tão inertes que eles eram. Então, mas não é meio chocante? Você não acha meio chocante, assim, ter essa visão do índio, né? Porque
né? Você fala, ué, né? Uhum. Ah, eu fiquei muito nervosa com essa descrição, assim. É preconceito? É a descrição de uma cultura? Eu falei com o pessoal do sábado, assim, quando você vê, eles colocam peixe seco e comem aquele peixe, tudo cheira peixe seco, e eles falam mal um do outro, eles fofocam, ou eles botam medo. Aí fala assim, mas eles são assim mesmo? E eu não aceito porque eu gosto do índio do José de Alencar? Será que a gente não gosta mesmo do índio do José de Alencar? E a hora que a gente vê o índio real, verdadeiro, a gente não gosta? A gente não aceita, então, a verdadeira cultura? A gente não aceita como eles são realmente, como a comunidade indígena é realmente. Entendem o que eu tô dizendo? A gente gosta quando é bonitinho dentro da nossa cultura. A hora que você vê a cultura deles, você fala, mas assim eu não quero. Entenderam? Ô, professora, eu Oi. acho legal também a parte que ele fala do... Como que é? O sentido de comunidade que os índios têm, que a gente não tem, ele tá desacostumado, porque quando ele vai pra aldeia, eles fazem um monte de ritual, tudo, aí quando ele sai, mesmo assim, eles ligam pra ele, pede coisa, como se fosse uma obrigação, assim. Sim. Porque na comunidade deles é assim, tipo, e a gente vive, por exemplo, hoje a gente tá fechado em casa, eu nem sei o nome do meu vizinho, praticamente. E lá eles se conhecem todo mundo, tem as tribos, eu achei bem legal quando ele fala disso. Sim, sim. Mas ele não gosta, né? É, Ele não gosta. Ele não gosta que toquem nele, que pintem ele. Não é aquela visão de antropólogo, né? Parece que ele não tá no espírito da coisa, da Não, ele é noção. o pesquisador que tá de fora. Ele tá anotando no caderninho, comendo arroz e olhando os bichinhos ali, entendeu? É tipo isso, né? A ah, visão. eu achei isso interessante também, porque mostra que mesmo sendo pesquisador, ele vai ser imparcial de alguma maneira. No caso, ele é bem imparcial, né? Mas ele não gosta, né? É, então, ele é bem imparcial, ele vê tudo do lado dele, não do lado mais neutro que era pra pesquisar. Então, tipo assim, nenhum dos dois, né? E aí, por isso que ele se vê tanto no Will Queen, porque ele vê e a gente acaba misturando a história dos dois, porque os dois passaram por esse tipo de coisa. Aquele ritual, né, que ele é pintado, tem as danças, ele fala dos relacionamentos entre os meninos, né? Os homens e os meninos, porque falta mulher. Eu achei muito interessante a parte que ele fala de suicídio, que lá tem muito suicídio e muito aborto, porque eles acreditam que a vida é uma Que nascer é pior que morrer. nascer é pior que morrer, nascer é uma maldição. Então é muito comum eles se suicidarem e praticar aborto pra caramba. E que talvez Ah, eu, ele tivesse ficado influenciado por esse sentimento do índio, de que a vida é horrível. Lembra Machado de Assis? Fala. eu li um livro do Harari, ele, na hora que ele vai falar de caçador-coletor, eu sei que é um livro mais pop, mas beleza. Não, mas Ele fala que tem essa variedade nas tribos e, por exemplo, ele fala de uma tribo, acho que é aqui na América do Sul, eu não lembro o lugar, eu não vou chutar também, que eles matam as crianças, os idosos quando eles não conseguem, quando eles estão migrando, porque eles não conseguem seguir, tipo, alguém fica para trás e eles deixam, porque é tipo como se fosse algo de sobrevivência. Aí ele fala, é porque essas tribos elas são cruéis, ou é porque, por exemplo, elas eram perseguidas pelos colonizadores, elas adotaram essas práticas, ou é desde sempre assim que é um perigoso? Ele fala de noção de mal e bem, sabe? então, esse livro mexe com isso, com a gente, mexeu comigo com isso. Tipo assim, então você gosta, Luciana, do índio do José de Alencar? Tá assustadinha? Entendeu? Não sei, eu senti isso. Se for para comer peixe seco lá, você não vai? Você não vai gostar? Você vai recriminar a cultura? Você vai dizer que não é legal? Sabe, mexeu isso comigo. Até que ponto eu aceito mesmo a cultura do outro? Até que ponto eu respeito? Sabe, se não é igual a minha. Mexeu, exatamente aí que mexeu comigo esse livro. Eu achei isso legal, porque a gente também tende a ver mais erros no diferente do que em nós, né? Porque a gente tá mais acostumado. A gente só olha pro erro do outro. Então, porque assim, não é que. Por exemplo, é como se ele falasse mal, mas assim, ele chegou, os índios pegaram a mochila dele, aí eles abriram a mochila e tiraram tudo de dentro. Os presentes que ele tinha levado, os índios já pegaram. Sorte dele que sobrou as barrinhas de cereal, ele fala isso. Aí você pensa assim, nossa, mas os índios roubavam? Ou era da cultura deles, todo mundo divide tudo? Então era normal chegar com a mochila, abrir a mochila e todo mundo pega tudo. É disso aí que você falou também, né, da comunidade. Então, assim, É isso mesmo. os índios eram intrometidos, estavam fuçando nas coisas dele. Mas talvez não, era da cultura, é natural. Abre a mochila e todo mundo pega tudo. É que a gente não está acostumado. Você vai chegar com a sua mochilinha, seu creminho Avon, de ruga, o cara abre e joga longe, fala, não precisa aqui. Você fala, até eu paguei caro nisso. Porque
Porque a gente é individualista, eles não são. É diferente só, né? Não é errado, é diferente. É isso que mexeu comigo nesse livro. Beleza? Então, assim, só para fechar aqui, ó. Então, essa investigação sobre os índios mexeu... Nossa, achei muito legal ter lido isso. E os índios são descritos... Então, ele fala disso, né? Como falso, interesseiro, fofoqueiro, né? Tem hora que um lá e fala, você vai ser meu. Aí ele fala, você vai ter que me escolher. Daí ele vai lá no ritual, eles brigam por ele. E meu Deus, eles estão brigando por mim, né? E eu não quero ser de ninguém. É muito legal. Eu achei muito legal esse livro. Eu curti. E aí, ó, o último tópico. Tópicozinho aí, choque cultural. Exatamente isso. Para mim, o livro é isso. É a hora que você fala, e aí, até que ponto você aceita, tá? Então, ó, o enredo, para quem não leu aí, ó, o antropólogo americano suicidou-se em 39, aos 27 anos, poucos dias antes de ir embora da aldeia. No fim dos anos 60, né? Um menino de 6 anos, que é o nosso narrador, estão sentindo? Aquele é o fato. O primeiro tópico é o fato histórico. No fim dos anos 60, o nosso narrador, com 6 anos, vai para a região do Xingu, onde o pai dele comprou a fazenda. Isso aqui tudo eu falei, tá? Tô só retomando, porque é um livro novo da lista aí, a galera não conhece tanto. Bom, ele se torna, né, um escritor e vai reconstruir a trajetória do Queen, beleza? E acaba, então, contando pra gente sobre a infância dele também nessa tribo. O personagem histórico e o narrador não se relacionam. Alegoricamente, mas metonimicamente. A obsessão pelo suicídio do antropólogo revela um trauma do próprio narrador. A metonímia está nisso. Ele meio que ele fica obcecado não pelo antropólogo, mas pelo suicídio, pelo trauma, porque toca o trauma dele. É a parte pelo todo, né? É o trauma que faz com que ele busque o antropólogo. Bom, na busca de dados sobre o Queen, o narrador volta ao Xingu para ouvir o que os índios lembram do Queen. E aí ele não consegue nada. Outra coisa importante. A figura do Marte, é isso que a gente falou, está ausente, né? Então, aquela tradição da literatura indianista quebra total porque não tem o índio herói. Tá? Não tem. Isso aqui tudo eu falei para vocês. Acho que eu não preciso voltar nisso aqui, não. Falei tudo isso aqui para vocês já. Tá, o final. Então, não vou ler tópicos. Eu não tenho paciência, gente. Não nasci para isso. Bom, vamos lá. No final da história, que ele não conseguiu resolver nada, o Manuel Perna não conseguiu contar nada para ele, o Manuel Perna também já estava morto. Ele vai atrás do filho do antropólogo nos Estados Unidos. Também é uma parte muito louca, meio surreal, não é? Ele chega nos Estados Unidos, ele aperta a campainha e o cara acha que ele é do correio e deixa ele entrar. Você fala assim, nossa, ele vai para os Estados Unidos, vai encontrar o cara, nossa, ele vai conseguir falar com o cara? Ele estava até em dúvida se o cara ia falar com ele. De repente ele está dentro do apartamento do cara, porque o cara confundiu ele com o cara do correio. E aí ele fala, não posso falar com ele que eu vim do Brasil para falar sobre o pai dele. E aí o cara vai contar a história para ele. Que na verdade, olha que história louca. O menino era filho do fotógrafo. Aí a mãe morreu, o fotógrafo ficou com o filho, logo que ele nasceu. Aí o fotógrafo entregou ele para os pais dele, para os avós, e falou, toma conta dele que eu vou pro Brasil. Quando o menino faz 18 anos, ele, não sei se ele liga ou se ele manda uma carta e fala assim, ó, eu não sou seu pai. Na verdade, sua mãe me traiu e o seu pai é o antropólogo que veio pro Brasil. E eu vim atrás dele, aqui no Brasil. Você não é meu filho. E aí os avós expulsam o menino de casa, porque ele não é neto. E aí você fala, peraí. Aí quando ele chegou no apartamento, ele achou que o menino, o filho do fotógrafo, parecia com o Will Queen. Então na cabeça dele, o menino é filho do Will Queen. E ele termina o livro. E você fala, hã? Era? Acho que não. Acho que é viagem. Seria demais, né? O fotógrafo do quarto do pai dele chamar ele pelo nome do cara e ele achar o filho do fotógrafo ser, na verdade, o filho do Will Queen. E toda essa história se relacionar de uma maneira muito mística, porque não tem uma explicação coerente, assim. E termina, gente, o livro. E você não sabe, ele volta dos Estados Unidos. E acaba o livro. Certo? Eu acho que tudo isso que eu falei para vocês. Ó, tem um trecho aqui, ó. Ele fala que o Queen, ele escreve no momento em que o exótico foi associado a uma espécie de paraíso.
Para mim, as viagens com meu pai proporcionaram, antes de mais nada, uma visão e uma consciência do exótico como parte do inferno. Então, aquilo que retratavam do índio, né, como paraíso, a vida do índio como paraíso, para ele era parte do inferno. Beleza? E aquilo que eu falei para vocês, né, ao se tratar de um trauma, né, aquilo que você não consegue representar, como ele quis retratar um trauma, ele quis também te colocar numa teia. Quanto mais você cava, mais você se afoga. Ele fez isso com a gente. Então, quanto mais você cava, quanto mais você lê, mais você vai entrando num buraco sem fim. E você não consegue chegar a nenhuma conclusão. Porque é isso o trauma para ele, galera. Tá? Esse aqui é o finalzinho que eu expliquei para vocês. As histórias dependem, antes de tudo, da confiança de quem as ouve, diz o narrador. Então, é o Machado de Assis aí, né, moderno? Pós-moderno. Entenderam? Não tem, vocês entenderam porque eu comparei com o Machado? Essa coisa de não ter resposta e ele vai te enfiando num buraco, você termina, tipo assim, né? Não deixa de ter um pouco de inspiração no Machado de Assis, né, gente? Terminei certinho no tempo? Eu terminei até antes, galera. Fui acelerada. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem comentar alguma coisa? Falei rápido. Não fiquei muito no... Tanto, fiquei, contei. Deu para entender? Legal? Foi tranquilo para vocês? Aqui foi tranquilinho, sim. É legal quando vocês leem, porque daí a gente, né? Vocês ficam dentro da coisa toda. Ó, a próxima aula minha, que vai ser dia 10, vai ser Sobrevivendo no Inferno Racionais. Delícia de aula. Sermões de Padre Vieira e o Ateneu. Peguei coisas assim bem chocantes. Vocês acharam chocante? Eu fiz de propósito. Porque se você pega o Sobrevivendo no Inferno, uma linguagem bem religiosa, com sermões, linguagem religiosa, noutra vibe. E aí a gente tá com o Ateneu, que tem também a questão religiosa, sexualidade, é pra mexer a cabeça. Dia 10, né? Beleza, gente? Cadê a galera que eu não tô conseguindo ver? Eu parei de compartilhar, né? Parei. Gente, então é isso, galera. Obrigada, Lu. Obrigada a vocês. Valeu, professora. Obrigada, Pro. Muito bom, viu, gente? Um beijão para vocês. Beijos. Beijo, boa noite. Boa noite. Beijo, até mais. Beijo, gente.